No meu último vídeo publicado aqui no canal, eu trouxe uma análise, uma discussão sobre o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Por meio desse poema, nós podemos refletir sobre o eco das nossas ancestrais, o choro do passado e o grito de liberdade por um futuro melhor. Se você ainda não assistiu esse vídeo, sugiro que assista, porque ele traz algumas reflexões sobre o papel da mulher, sobre o espaço que a mulher ocupa na sociedade hoje, trazendo também uma reflexão sobre a história de outras mulheres que vieram antes de nós. E depois de falar sobre o poder daquelas vozes, eu fiquei pensando como nós, mulheres atuais, lidamos com as nossas dores nos dias de hoje. Como fazemos para curar aquilo que ninguém vê? Hoje nós vamos continuar conversando sobre a genialidade da escritora Conceição Evaristo, através de um conceito que ela criou e que pode muito nos ajudar a curar nossas dores, a ajudar até mesmo na nossa saúde mental, emocional, em nossas vidas. É o conceito de escrevivência, criado por essa autora. Você nunca ouviu a palavra escrevivência? Tem a ver com a junção de duas palavras que andam juntas, escrever e viver. Conceição Evaristo criou esse termo para explicar a escrita que nasce do cotidiano, do dia a dia. É uma escrita de dentro para fora. Mas você deve estar se perguntando, mas eu não sou uma escritora profissional, como isso se aplica a mim? E é aqui que está o ponto crucial de tudo isso. Quando Conceição fala de escrevivência, ela está validando o direito que toda mulher tem de contar a sua própria história. Durante séculos, outras pessoas escreveram sobre nós, nos rotularam, nos puniram, nos julgaram, disseram o que deveríamos sentir ou como deveríamos nos comportar. Quando você toma a frente da sua narrativa, da sua fala, da sua dor, você recupera a sua identidade. Para entendermos a força disso na prática, eu quero ler um pequeno trecho de um dos contos mais profundos da autora, que está no livro Olhos d'Água. Olhe só a sensibilidade com que ela descreve a dor e a busca pela cura. Naquela noite, longas horas se passaram, enquanto ela recordava. As marcas no corpo eram visíveis, mas as da alma doíam mais. Foi quando ela percebeu que para curar o que estava quebrado por dentro, ela precisava primeiro dar nome ao que sentia. Esse é um trecho de Olhos d'Água. Veja que ela fala sobre a dor da alma, que dói muito mais do que a dor física. E que para que ela pudesse se curar, ela precisaria entender, ela precisaria dar um nome, ela precisaria falar sobre essa dor. Aqui, claro que é um texto literário, não podemos afirmar que seja exatamente a autora, mas um narrador-personagem, né? Um narrador-personagem que traz essa dor e que no conceito de escrevivência tem a ver com as dores vividas também pela autora, que expressa por meio da literatura, por meio da escrita literária, uma forma de entender e de amenizar todas as dores, como forma também de denúncia social, porque a literatura de Conceição Evaristo é uma literatura de denúncia, que é preciso dar nome ao que se sente. E quantas vezes não engolimos o choro, passamos por cima das nossas frustrações e continuamos correndo para dar conta de tudo. A gente silencia a nossa própria história, as nossas próprias dores, e é aí que muitas vezes o corpo adoece, a mente cansa e toda a nossa motivação de vida desaparece. A sociedade adora nos elogiar, nos chamando de guerreiras, de mulheres fortes, de aquela que aguenta tudo. Mas você já parou para pensar no preço que a gente paga por esse elogio? No preço que pagamos para termos esses rótulos? Ser forte o tempo todo não é uma virtude. É muitas vezes um fardo insustentável. Quando engolimos uma mágoa para não criar conflitos, quando escondemos a nossa exaustão, o nosso cansaço para não parecermos fracas, quando escondemos nossas dores e nossas frustrações, essa dor não some. Ela só muda de endereço, ela só muda de lugar. Ela sai da nossa voz e vai para o nosso corpo.
É muitas vezes aquela dor nas costas que não passa nunca, a enxaqueca que sempre volta com muita frequência, a ansiedade que aperta o peito na hora de dormir, ou aquela falta de energia crônica que nós achamos que sempre estamos cansadas. E em alguns momentos pode ser que seja apenas a nossa mente dizendo: eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Conceição Evaristo nos mostra que o silenciamento adoece. Na história do nosso país, as mulheres foram ensinadas a silenciar suas dores para conseguir sobreviver. O problema é que muitas vezes o silêncio prolongado apaga quem nós somos. Quando você não diz o que sente, você começa a esquecer o que deseja, o que sonha e o que merece. A sua motivação, a sua força de vida some porque você deixa de viver a sua vida e passa apenas a reagir às demandas que lhes são exigidas. É por isso que dar nome aos sentimentos, como aconselha, como traz Conceição Evaristo na reflexão sobre Olhos d'Água, é um dos primeiros passos para a nossa cura. Dizer: eu estou triste, eu estou exausta, estou cansada, isso que fizeram comigo foi injusto, eu não aceito, eu não admito. Tira o poder do sofrimento, alivia um pouco a dor. Não aguentar tudo, não trazer tudo para si e aguentarmos tudo caladas. O que não é nomeado não pode ser curado, como ela afirma. E quando você escreve, ou você fala, ou você coloca para fora a sua dor, você finalmente dá um destino para essa dor, que não seja o seu próprio corpo, que não seja as doenças que vão lhe atingir por esse silenciamento da dor. E a verdade por trás disso é que a gente não começa a silenciar nossas dores do nada. Existe uma pressão social invisível para isso, muito esmagadora, desenhada para que nós funcionemos exatamente assim. Desde muito cedo, nós mulheres somos educadas para agradar, para amortecer, para proteger os impactos do mundo e para sermos as cuidadoras de tudo e de todos. Esse é o papel que esperam de nós, que nos ensinam, que nos conduzem. Muitas vezes cuidamos de tudo e de todos menos de nós mesmas. A sociedade nos joga dentro de uma espécie de liquidificador de cobranças. Você precisa ser uma profissional de sucesso, mas sem parecer ambiciosa demais. Precisa ser uma mãe impecável, mas sem deixar a carreira de lado. Precisa estar esteticamente perfeita, linda, maravilhosa, jovem, sorridente, mesmo que esteja desabando por dentro. A cultura da supermulher. Só que essa supermulher não existe. Ela é um mito criado para nos manter ocupadas demais, tentando alcançar um ideal impossível, enquanto nos distanciamos da nossa própria essência, do nosso próprio eu feminino. E é ainda aquela coisa: se você demonstra cansaço, você é rotulada como uma mulher fraca. Se expressa sua indignação, dizem que você é louca ou histérica. Se você impõe limites e diz um não, você é vista como egoísta. Percebe a armadilha que nos colocam? Percebe todo esse contexto que nos é colocado e que muitas vezes nem percebemos? É aqui que Conceição Evaristo se torna tão revolucionária. Quando ela propõe a escrevivência, ela está quebrando esse pacto social do silêncio. Ela está dizendo que o nosso cansaço importa, que as nossas imperfeições são reais e que a nossa história não precisa ser perfeita ou comportada para ter valor. Romper com essa pressão social começa no momento em que você olha no espelho e decide: eu não vou mais adoecer para caber nas expectativas de um mundo que nem me enxerga por inteiro. Entra toda essa questão, essa discussão de motivação e de cura para as nossas dores. Baseado no conceito de escrevivência de Conceição Evaristo, trazendo um pouco daquilo que a psicologia até já discute relacionado com a cura por meio da fala, no sentido de que nós não podemos mais silenciarmos com as nossas dores. Nós precisamos aprender a dizer não quando for preciso. Precisamos a não aceitar aquilo que não nos cabe, não nos interessa, não nos importa. Precisamos dizer não
a todos aqueles que querem que sejamos aquilo que não desejamos ser. Então, fazer alguns exercícios como, às vezes por meio da escrita, como sugere a própria autora, escrever sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você acha, falar sobre isso, fazer exercícios que relaxem também a sua mente, o seu corpo, ou também até mesmo exercícios físicos ajudam a aliviar o estresse, a ansiedade, a dor física, a dor mental. Tantas dores que precisamos nos curar e nós, mulheres, precisamos estarmos mais unidas nessa causa, porque as dores das mulheres são muito parecidas. É como se só mudássemos de rostos, de lugar, mas carregamos conosco dores parecidas, dores compartilhadas. E dores compartilhadas ajudam a ser curadas de forma mais assertiva. Então, se você gosta de discussões como essa, com base em leituras que podem melhorar um pouco a nossa vida, melhorar um pouco o nosso dia a dia, continue aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com aquela mulher que você gostaria que ouvisse essas palavras. Obrigada por ter ficado até o final e continue aqui para mais discussões.